Efésios capítulo de número 2, versículo 1. O título diz: a salvação é pela graça. Amém? Vamos ler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de quem? Da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor Jesus com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Amém, igreja? Igreja, hoje também é um culto, para mim, um culto muito especial, porque hoje, toda segunda-feira, é o culto de ensinamento da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. Quem ama a doutrina da salvação? E quando se fala sobre a doutrina da salvação, nós podemos compreender e entender que o céu ele se moveu para nos alcançar. Antes de falarmos sobre salvação, nós precisamos voltar ao início da história. Quando o homem no Éden, ele caminhava em plena comunhão com Deus. A passagem bíblica, ela mostra um Deus que formou o homem com as suas próprias mãos, diz a palavra, e soprou fôlego de vida em suas narinas. Mas quando agora o pecado ele entrou no mundo, a imagem agora foi manchada, ou seja, a comunhão foi agora interrompida, e o homem se tornou agora incapaz de voltar sozinho, ou seja, a comunhão foi quebrada, a comunhão foi interrompida, e o homem agora se tornou incapaz de voltar sozinho. E a partir daí, meus irmãos e irmãs, nós vemos página após página da Bíblia um Deus que busca, um Deus que chama, um Deus que restaura e prepara um plano de redenção. E esse plano de redenção que agora culmina na cruz, ou seja, no sacrifício do seu Filho amado,
Jesus Cristo de Nazaré. E a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nos lembra que estávamos mortos espiritualmente, ou seja, não havia vida espiritualmente, ou seja, nós estávamos mortos espiritualmente, sem capacidade de reagir. Mas nós sabemos que nós servimos um Deus rico em misericórdia, que se moveu em nossa direção. Aleluia. A salvação, ela não começa no homem, mas ela começa no coração de Deus, no próprio coração de Deus. E nesta manhã, Igreja amada de Cristo, nós vamos caminhar pelos fundamentos dessa doutrina bíblica, e nós vamos também entender que a salvação, ela é um ato divino, ou seja, um ato de Deus, uma obra completa em Cristo, e um presente poderoso para transformar vidas. Quem é transformado aqui? Cadê os transformados? Pode louvar ao Senhor. Aleluia. Primeiro nós vemos aqui, igreja, o estado do homem sem Deus. E qual é o estado do homem sem Deus? O homem sem Deus, ele é morto espiritualmente. Ou seja, o estado do homem sem Deus é mortos em nossas próprias transgressões, em nossos pecados. Como diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos em nossas próprias transgressões, em nossos próprios erros. E Paulo agora, ele inicia esta carta do capítulo de número 2, descrevendo a realidade mais dura, uma realidade mais profunda da existência do homem, ou da existência do ser humano sem Deus, sem a presença de Deus. Porque a expressão aqui, quando diz mortos em ofensas e pecados, carrega uma força que indica o que? Indica uma total incapacidade espiritual, porque sem Deus nós não somos nada. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Isso não é fraqueza. A Bíblia não está falando que isto é fraqueza. Não, isto é morte. E morte espiritual. E essa morte espiritual, ela se manifesta, se você olhar desde Gênesis. Lá atrás, no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva, eles decaem, e ali eles rompem a comunhão eterna com Deus, ou seja, a comunhão é quebrada pela desobediência, pela queda do homem. E a queda não apenas gerou uma distância, meus irmãos, entre o homem e Deus, mas também ela gerou uma corrupção da natureza humana. Aleluia. O homem não apenas ele faz pecado, o homem ele é pecador por natureza. E antes de Cristo, nós vivíamos presos ao curso deste mundo, ou seja, dominados pela carne e influenciados pelos príncipes das trevas, que é Satanás, o adversário da nossa alma. E essa morte, meus irmãos, igreja, essa morte conduzia a uma vida sem direção, uma vida sem luz e uma vida sem a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a doutrina da salvação, ela sempre começa reconhecendo. Mas reconhecendo o que, pastor? Reconhecendo a incapacidade humana de salvar-se a si próprio, porque nós não temos capacidade. O morto espiritual, ele não sente fome de Deus. O morto espiritual, ele não sente fome da palavra de Deus. Ele não busca Deus, ele não consegue gerar arrependimento por si mesmo.
Aleluia. E isso explica porque o homem ele tenta preencher o vazio às vezes com prazer, com poder, com status ou até mesmo religião, mas nada funciona. Por quê? Porque morte não responde a estímulos humanos. E o apóstolo Paulo aqui, ele quer que a igreja entenda. O apóstolo Paulo aqui, ele quer que a igreja compreenda que a salvação não começou em nós, mas começou quando Deus decidiu tocar um cadáver espiritual e restaurar vidas. Oh, aleluia! Pode adorar ao Senhor. Glória a Deus. Igreja, quantas vezes o ser humano ele tenta mudar sua vida com a força própria? Quantas vezes? Força de vontade, mas sempre retorna ao mesmo ciclo. Sempre retorna ao mesmo ciclo, porque morte espiritual não se vence com esforço humano. Morte espiritual se vence com a presença de Deus. Com a presença de Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque tudo muda, tudo se transforma quando Deus ele entra na história. Quando Deus ele entra na nossa vida, quando a luz ela brilha sobre a morte, quando a voz de Cristo ela chama o morto, assim como chamou Lázaro, e da mesma forma que a palavra ela trouxe o morto para fora do túmulo, a salvação também ela nos tira das trevas, ela nos tira da escuridão e nos transforma, nos transporta para a vida eterna na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, glória a Deus. Nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, áreas que estavam mortos dentro de nós, dentro de você, fé, esperança, sonhos, vida espiritual, começam a receber vida agora pela presença do Senhor. O Espírito Santo, ele entra onde ninguém podia entrar, e ele vivifica o que estava sepultado. Nesta manhã, você não viverá como morto espiritual. Por quê? Porque Deus te levanta hoje com a presença dele sobre a sua vida, com a presença do Espírito Santo. Aleluia. E o amor de Deus, ele é tão grande por nós, que o amor é o amor que nos resgata. Um Deus rico em misericórdia, porque o nosso Deus ele é misericordioso. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo, com Jesus. A mudança, meus irmãos, igreja, de cenário, ela ocorre com duas palavras muito poderosas, palavra tremenda. Primeiro diz, mas Deus. E quando diz mais Deus, o texto mostra que Deus ele irrompe na história humana com seu amor incondicional. E a expressão ricamente em misericórdia indica o que indica em abundância, exagero e transbordamento da presença dele. Aleluia. Esse é o mesmo Deus que buscou Adão no Éden, aleluia, que chamou, aleluia, Abraão. Este é o mesmo Deus que restaurou Israel repetidamente, que enviou profetas e finalmente enviou o seu filho para salvar os perdidos. Ou seja, a salvação não nasce na iniciativa divina, não da necessidade humana, mas ela nasce através do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus, ele não nos amou porque mudamos, não foi isso, mas ele nos ama para que possamos mudar de vida,
para que nós possamos mudar de atitude, para que nós possamos mudar de caráter. A misericórdia não é uma reação ao arrependimento, mas ela é a causa do arrependimento. Nós somos alcançados porque Deus decidiu nos ver com os olhos de compaixão, e a salvação não é fruto de esforço, mas a salvação ela é fruto de amor, e esse amor se manifesta na encarnação de Jesus Cristo, no seu ministério terreno, e agora culmina na cruz, aonde a graça, aonde o perdão, aonde a misericórdia se encontraram na cruz. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Quantos às vezes se sentem indignos, sujos, distantes, acreditando que Deus não pode mais olhar para eles, que Deus não pode mais olhar para eles. Mas a misericórdia de Deus não se baseia em merecimento, porque nós não merecemos nada. A misericórdia de Deus não se baseia em merecimento, porque Ele te amou no pior dia da sua vida, mas mesmo assim Ele te amou. Mesmo assim, Ele te viu caído e decidiu descer para te levantar. O amor de Deus não te deixa onde Ele te encontrou, mas Ele te puxa para perto, Ele te restaura e Ele te transforma pela presença e poder da palavra. Oh, aleluia, glória a Deus. O amor de Deus, meus irmãos, Ele é um amor que nos envolve. As cadeias emocionais estão começando a cair aqui nesta manhã, estão começando a ser quebradas. A culpa perde a força, a vergonha se desfaz, porque Deus te chama de volta, Deus te abraça, Deus te restaura, Deus te reafirma. Ele diz: eu te amei com um amor eterno, diz o Senhor. Oh, aleluia. E tem um amor maior do que este? Não existe, meus irmãos. A cruz é o meio da salvação em Cristo. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, aqui, ele escreve para um grupo de cristãos que antes viviam distante da aliança, viviam sem esperança, viviam sem Deus. E a expressão aqui, quando diz agora em Cristo, demarca uma transição cósmica. A distância espiritual agora se encerra através do sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz, do Calvário. O sangue derramado na cruz não apenas ela remove o pecado, mas ela remove também o distanciamento entre o homem e Deus. Agora Deus ele estabelece uma reconciliação. Deus agora ele restaura o acesso. Sabe por quê, igreja? Porque a cruz é o ponto central da doutrina da salvação. Porque nela Deus ele puniria o pecado sem destruir o pecador. Pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Pode adorar, pode glorificar. Aleluia. E quando se fala sobre a cruz ela revela a justiça. A cruz revela o amor de Deus, um amor simultaneamente, porque sem cruz não há expiação, sem o sangue não há redenção, sem Cristo não há ponte entre Deus e o homem. Jesus ele se torna o sacrifício perfeito. Jesus ele é o Cordeiro imaculado. Jesus ele é o substituto que leva sobre si a culpa que era minha, a culpa que era sua. O justo morre pelo injusto, mas o santo pelo pecador, e o vivo pelos mortos.
Ora mastori me clama la paia. Aleluia. Quando nós olhamos para a cruz, você entende que não está mais condenado. Deus não apenas perdoou o seu pecado, mas Ele também cancelou a sentença. Ele quebrou o muro que criava uma separação dele. Ele deu agora o acesso. Ele te chamou de filho. Ele te marcou com o sangue que te protege e te purifica. Quem está marcado pelo sangue aqui nesta manhã? Quem está marcado? Ei, você pode entrar na presença de Deus sem medo. Você pode entrar porque o sangue de Cristo abriu o caminho onde não havia caminho, mas o sangue abriu o caminho. Ei, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, toda acusação espiritual está caindo por terra aqui agora. Toda acusação está sendo quebrada. O que te prendia está perdendo força aqui agora. A distância entre você e Deus está acabando hoje. A cruz, ela abre o caminho. A cruz, ela cura feridas. A cruz, ela restaura a sua alma. E a cruz, ela te aproxima novamente da presença do Pai. Aleluia. Por isso que não existe evangelho sem cruz. Por isso que o Senhor diz: pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Não tem evangelho sem cruz, meus irmãos, aleluia. E quantos estão querendo abandonar a sua cruz pelo caminho? Sim ou não? Mas não tem como. A graça é o método de Deus pelo qual nós somos salvos. Lá em Efésios 8:9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom gratuito de Deus. E a palavra graça, ela indica favor imerecido, é um favor que nós não merecemos, bondade derramada sobre quem não tem condições de retribuir nada, porque nós não temos condições. O apóstolo Paulo, aqui, ele deixa claro que a salvação é dom, salvação é presente, salvação é dádiva, não nasce da capacidade do homem, mas a salvação, ela nasce do coração de Deus. Ela nasce do coração de Deus. A fé, meus irmãos, a fé é apenas a mão que recebe o presente. A obra inteira é de Deus, a obra inteira é divina. Aleluia. Sabe por quê se fala sobre a graça? A graça, ela não te dá vazão para você pecar, não, é diferente. A graça, meus irmãos, ela desmonta qualquer orgulho humano. Qualquer orgulho a graça quebra, para não ter aquele: não, eu sou salvo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, não, porque eu mereço. Nós não merecemos nada, é dom gratuito de Deus. A graça, ela desmonta qualquer orgulho humano. Ninguém entra no céu por mérito. Ninguém entra no céu por mérito. A salvação não é salário de ninguém. Não, a salvação é presente de Deus. É presente de Deus, meus irmãos. Porque se a salvação, aleluia, fosse salário, todo mundo já estava garantido praticamente, aleluia, por mérito. Mas não é por mérito. A salvação não é salário. A salvação é presente. A graça, meus irmãos, ela é tão poderosa, a graça, ela é tão magnífica, que pega o indigno, aquele que se diz imerecedor. A graça, ela é tão grande e tão poderosa, que ela pega o indigno e nos transforma em herdeiro. A graça, meus irmãos, ela pega o perdido e o transforma em filho. A graça, ela pega o fracassado e transforma em nova criatura, pela graça gerada pelo sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré.
Orianda la master e me clama labaia. Aleluia. E é comum o crente carregar a culpa, tentando compensar o passado com boas obras. Logicamente, o cristão salvo em Cristo, ele tem boas obras, mas não tem como compensar o passado com as boas obras. Não, você pode tentar de tudo, não tem como, mas Deus não te salvou por causa das obras. Aleluia, eu vou repetir para você: Deus não te salvou por causa das obras, e sim para que você produzisse boas obras como fruto da salvação em Cristo Jesus. Pode adorar, pode glorificar. Aleluia. E a graça de Deus, ela é tão impactante, ela é tão forte, meus irmãos, porque aquele que entende a graça, aquele que olha para a cruz, ele entende que a graça te liberta da pressão de tentar merecer alguma coisa. Ela liberta, ela te chama a viver em descanso, ela te chama a viver em gratidão a Deus, e ela te chama também para você viver uma transformação de vida contínua, ou seja, diariamente. Aleluia, glória a Deus. Levante as tuas mãos, levante, isso. A graça te alcança hoje de uma maneira nova sobre a tua vida. Portas que você não conseguia abrir se abrirão nesta manhã. Deus vai fazer por você o que você não conseguia por si mesmo. A graça te envolve aqui nesta manhã, a graça te levanta e a graça te conduz para um novo tempo em Deus aqui nesta manhã. Quem recebe esta graça, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. A nova vida em Cristo. E quando nós temos a nova vida em Cristo, meus irmãos, nós somos salvos. E quando nós somos salvos para as boas obras. Repita comigo: salvos. Está fraco. Salvos para boas obras. Amém? Se você olhar em Efésios capítulo 2, versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas o que, igreja? Obras. E a palavra aqui, meus irmãos, nós vemos que você é a obra-prima de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Ele não apenas te salvou, mas Ele te refez de novo. Por isso que você nasceu de novo. A nova vida em Cristo não é remendo. Deus, Ele não te remendou. Deus, Ele não remendou ninguém. Deus, Ele apenas, aleluia, Ele refez você. Aleluia. Glória a Deus. E a nova vida em Cristo, meus irmãos, como eu disse, não é remendo, é recriação, é nova identidade. A salvação não termina na conversão, mas ela inaugura uma jornada. E que jornada é esta, pastor? É uma jornada de transformação contínua. Porque muitos pensam, meus irmãos, aleluia, já batizei, agora sou salvo. Sim, é salvo, mas a salvação ela não termina na sua conversão, porque muitos pensam que termina ali. Não, mas ela é uma jornada, e essa jornada ela é uma jornada diária, uma jornada que nós temos que cada dia matar o nosso eu, cada dia nós temos que sepultar o nosso eu. E como nós vamos sepultar o nosso eu? Fazendo a vontade de Cristo, cada dia matando o desejo da carne, cada dia, meus irmãos, se santificando
santificando, cada dia buscando cada vez mais se parecer com o nosso Mestre, se tornando o verdadeiro discípulo de Jesus, porque quando nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, nós vamos carregar o mesmo caráter de Cristo, ou seja, o caráter de Cristo tem que refletir em mim. E como que o caráter de Cristo vai refletir em mim? Através das minhas atitudes, através das minhas condutas e através da minha vida em santidade e obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E este texto, ele vem também falar sobre as boas obras. As boas obras não produzem salvação, porque muitos pensam que vai ser salvo somente pelas obras. Não é assim, meus irmãos. As boas obras não produzem salvação, mas preste atenção nisto, que é muito importante. As boas obras não produzem salvação, mas a salvação, ela produz boas obras. Amém? Repita comigo para você guardar este trecho da mensagem. Repita: as boas obras não produzem salvação, mas a salvação produz boas obras. Amém? Porque quem é salvo vai fazer boas obras. Aleluia! Nós somos chamados, meus irmãos, a refletir Cristo. Você é chamado a refletir Cristo. Você é chamado, eu sou chamado a carregar o caráter dele. E eu pergunto para você: será que todos os cristãos têm carregado o caráter de Cristo pelas suas condutas? E nós temos que carregar o caráter dele. E como nós vamos carregar o caráter de Jesus? É viver como luz no mundo, ou seja, diferente pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua maneira de viver, pela sua maneira de se comportar. Seja santo porque eu sou santo. E quando ele diz seja santo, ele não está falando para mim ser santo só aqui dentro das quatro paredes da igreja, do templo. Não, é ser santo lá no teu bairro, na tua vizinhança, dentro do teu lar, no teu local de trabalho, no teu local de estudo. Para quê? Para que o caráter de Cristo venha se refletir sobre você, sobre as suas atitudes. E é isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que compreender, meus irmãos, porque quantos têm escandalizado o nome de Jesus? Quantos? Por quê? Pelas más condutas. O caráter de Cristo não reflete nele. Ele diz que é santo, mas não anda em santidade. Diz que é salvo, mas não tem boas obras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, a nova vida, meus irmãos, não é apenas interna. Não é apenas interna, ela se manifesta externamente em atitudes, em escolhas, em comportamentos, serviço e testemunho. Sabia que o testemunho vale mais do que as minhas palavras? Testemunho vale mais do que eu tentando me justificar a mim mesmo. Testemunho, porque muitos vão te conhecer e falam: não, aquele ali verdadeiramente, ele é um crente, ele é um cristão. Ou seja, testemunho. Você não é um acidente espiritual, você não é acidente, meus irmãos. Deus te salvou para um propósito. Você tem propósito, meu irmão. Você tem propósito, minha irmã. Há dons em você que o Espírito Santo deseja ativar. Há um chamado sobre você. Há uma missão a cumprir.
todos nós, aleluia. A salvação, ela te tira da morte. Ela te tira da morte, a salvação. A graça, ela te levanta. E agora o Espírito Santo, ele te conduz a manifestar Cristo no seu dia a dia. Oh, aleluia. Pode louvar, pode glorificar. Glória a Deus. Ei, nesta manhã Deus está dizendo assim, hoje eu estou ativando os dons adormecidos aqui hoje. Dons que estavam adormecidos eu estou ativando. Ele diz ainda, estou despertando ministérios aqui hoje. Ministérios que estavam enterrados, mas Ele está despertando. Ele está fortalecendo fé aqui nesta manhã. Ele está ampliando a sua visão. Ele está te posicionando no propósito para qual você foi criado, para qual você foi chamado. Sabe por quê? Deus manda te dizer assim, você é obra-prima minha, meu irmão. Você é obra-prima minha, minha irmã. Você é escolhido, você é separado, você é levantado para glorificar Cristo aqui nesta terra, diz o Senhor. Pode adorar, pode glorificar a Deus. Oh, aleluia. Vou concluir a mensagem. A salvação é a maior obra de Deus na vida do homem. É a maior obra. A salvação é um milagre que muda tudo, que transforma tudo. Ela transforma a história humana. A salvação, ela redefine o destino eterno. A salvação, ela cura a nossa alma. A salvação, ela liberta. A salvação, ela nos renova. A salvação, ela nos reconstrói. Não veio pelo método humano. A salvação não veio do homem, mas veio de Deus, porque é dom gratuito de Deus. Não é alcançada por mérito. A salvação não é alcançada porque eu mereço. A salvação não é alcançada por mérito, mas é recebida pela fé. E a fé é dom gratuito de Deus. E hoje o mesmo Deus que ressuscitou mortos espirituais, Ele continua chamando pessoas para perto dEle. Ele está chamando pessoas aqui nesta manhã. Ei, levante a mão. Que a salvação do Senhor invada a sua vida aqui nesta manhã. Que a salvação do Senhor invada a sua casa nesta manhã. Que a salvação do Senhor invada a tua família nesta manhã. Que a luz de Cristo brilhe sobre você, que desfaça trevas, que quebre cadeia, que restaure o que foi perdido e inaugure um novo ciclo de glória e transformação em Cristo. Tudo se fez novo, assim diz a palavra. Quem recebe glorifica, exalte o nome do Senhor.